Olá, família. Graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje eu quero compartilhar com você uma passagem bíblica extremamente interessante que eu quero trazer para os tempos de hoje, para a nossa linguagem de hoje, no contexto de intercessão, no contexto de orações que você faz a Deus pela sua casa, pela sua família ou pela vida de alguém. Amém? Acompanhe comigo o texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 15 até o versículo 19. Vamos lá. Está escrito assim, ó. E Eliseu lhe disse. Eliseu era um profeta da época. Ele vai falar com o rei agora, ó. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Tipo assim, ele ajudou a segurar o arco no momento ali, na hora que Eliseu estava dando instruções ao rei. Então ele continuou dizendo, ó, Eliseu dizendo ao rei uma orientação. E disse: abre a janela para o oriente. Então o rei obedeceu e abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou as flechas e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque aferirás os sírios em Afeca, que é o nome do local que eles estavam, né? Até os consumir. Então até aqui você vê que Eliseu, ele dá uma orientação profética ao rei de Israel naquele momento. Eles estavam passando por momentos difíceis de perseguição, de guerras, e muitas das vezes os inimigos eram mais numerosos em questão de exército contra aquele povo de Israel, contra o povo de Deus. E quando eles caminhavam em desobediência, é claro que Deus permitia que o povo era assolado por estarem em desobediência. Mas Deus, com a graça e a misericórdia, quando as pessoas se posicionavam em Deus, o amor dele era tão grande que Deus tentava reconciliar aquela aliança, tentava ajudar o povo novamente a se levantar, se libertar daquelas aflições e praticamente voltar a servir com amor e temor, viver em liberdade, viver uma vida plena, próspera. Isso é um dos desejos de Deus para nossas vidas, viver em liberdade e prosperidade, ter intimidade com Ele. Mas, pois bem, então o profeta Eliseu, inspirado por Deus, dá uma instrução ao rei de Israel para que ele abra as janelas e comece a atirar flechas na direção do inimigo, na direção que está localizado os seus inimigos. E continuando no versículo 18, ó. E disse mais: toma as flechas, Eliseu dizendo para o rei. E tomou-as então o rei, né? Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito, ele ficou muito bravo, irado naquele momento contra o rei, e disse assim: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido a terra. Então feririas os sírios até consumir, até destruir totalmente aqueles inimigos que tentavam te matar. Porém, agora 3 vezes somente você ferirás os sírios. Então o que eu entendo nesse contexto aqui? Que Deus, ele dá uma orientação ao profeta para que, de forma profética, ele venha pegar flechas e lançar na direção dos inimigos, para que os inimigos sejam atacados e até mesmo destruídos. Deus, ele dá uma estratégia profética e espiritual. E lá na frente você vê, eu não vou dar continuidade ao contexto, tem mais capítulos e versículos, você vê que a vitória é certa. Aquilo ali era um movimento profético, inspirado por Deus. Então o profeta Eliseu falou ao rei para disparar aquelas flechas, trazendo para os tempos de hoje, trazendo lá na frente para o Novo Testamento, que Deus diz para nós orarmos ao Senhor, ao Pai, e ligar a vontade dele na terra,
Trazendo para o Novo Testamento que Paulo fala para a gente orar sem cessar, não parar de orar para obter a vitória sobre aquela causa, sobre aquele objetivo, uma cura, um milagre. O que eu entendo com isso? Vamos lá. As flechas disparadas, a Bíblia menciona que quando Satanás ataca o povo também, são dardos inflamados. Traduzindo a linguagem para os tempos de hoje, são setas, são ataques malignos. Só que trazendo o contexto do Antigo Testamento, fazendo uma conexão com o Novo Testamento e falando sobre orações e intercessões, é como você atacasse no mundo espiritual os inimigos que tentam te ferir. É como se você guerreasse literalmente no mundo espiritual, trazendo para o contexto de oração, de intercessão. Você vai entender, vai ter clareza aí no seu coração agora. O profeta, um homem de Deus, ele dá um direcionamento ao rei que não sabia o que fazer mediante aquela situação. Quando nós não sabemos o que fazer mediante as situações, o que a gente faz no Novo Testamento? Oramos, clamamos ao Senhor, buscamos a face dele, apresentamos as nossas causas a ele. E menciona a Escritura Sagrada que o nosso alvo tem que ser direcionado. As flechas têm que ser direcionadas ao alvo. As nossas orações e intercessões têm que falar a Deus e você apresentar os seus alvos a Deus, aonde você quer que seja atingido. Qual é a causa, o motivo? Você rasgar o seu coração e apresentar a causa, a vida da pessoa, a vida dos inimigos que tentam te atacar, no sentido assim, espiritual falando. Então, quando ele começa a disparar as flechas, ele tinha uma aljava, tinha várias flechas. O profeta instrui ele a disparar, 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 mas ele usa só 3 flechas. Falou, porque você usou só 3 vezes, você só intercedeu umas 3 vezes, você só feriu um pouco, mas você não destruiu totalmente os seus inimigos. O que ele ensina? Que você é para continuar disparando as suas flechas ao alvo, continuar orando e intercedendo por essas causas, até que seja consumido os seus inimigos, até que seja realizado os planos e os projetos de Deus na sua vida, até que a conquista venha à tona, até que a vitória chegue e se manifeste até você, até que o milagre se realize, até que a cura se manifeste, até que o mover de Deus se concretize. Entende isso? Disparar 1 ou 2 vezes é como se eu orasse 1 ou 2 vezes e parasse. O mundo espiritual, nós estamos também em guerra. Você está se movendo no mundo espiritual. Então, quando você não para de interceder por algo, por uma vida, por uma ação, por uma causa, por uma cura, por um milagre, por uma transformação familiar, por uma vida para que você lá na frente você consiga um companheiro, uma companheira, um homem de Deus ou uma mulher de Deus que realmente venha somar força com você, venha constituir uma família, é para você continuar orando e intercedendo até que isso se concretize na sua vida, abençoado. Então que Deus abençoe sua vida, não pare de interceder, mantenha esse ânimo vivo, que esse ânimo é uma fé. É uma fé que Deus implantou em você e você imaginando o seu futuro já concretizado através dessas promessas que Deus estabeleceu na sua vida. Te desejo uma ótima semana, que Deus continue te abençoando grandemente. Então não para de disparar essas flechas, não para de interceder no alvo. Amém? Forte abraço e uma ótima semana.